Bom, galera, bom dia. Vamos começar a nossa aula, dando continuidade à unidade didática de evolução, né? Vamos revisar um pouquinho do que a gente viu anteriormente. Vocês estão recordados que há 15 dias atrás, quando a gente se encontrou, porque quarta passada, dia 8, foi feriado aí no município de Fronteiras, né? Estão recordados que a gente iniciou o conteúdo de evolução, a gente tinha concluído ecologia com os biomas brasileiros, fizemos a nossa tarefinha, que alguns ainda estão devendo, que eu já estive recolhendo as notas, e iniciamos a evolução. Quem aí se lembra que a gente já iniciou a evolução? Ninguém? Eu acho que eu faltei no dia. Faltou no dia? Eu acho. Mariana? Faltar tudinho? Pois tá ruim, viu? Mas vamos lá. Vamos aqui ver, pois nós já iniciamos. Já iniciamos o conteúdo inicial de evolução, e inclusive coloquei o material lá no grupo de vocês, que foi o slide que foi utilizado no dia. E até solicitei que copiassem as partes principais. Eu acho que é por isso que eu não recebi de ninguém. Vamos aqui, gente, vou projetar o material, beleza? E assim, gente, com o terceiro ano eu não vou trabalhar com dinâmicazinha, com coisinha não, eu vou para o conteúdo mesmo, porque é isso que vocês irão precisar posteriormente. Espera aí, viu? Apareceu aí, Érico? Vou perguntar a Érico, meu povo, porque ele é o único que ainda fala no microfone, os outros não falam no chat, e no chat eu não estou vendo nada. Apareceu. Foi, Érico? Apareceu. Pronto. Foi. Então, assim, galera, então repetindo, já que vocês não estavam, nenhum dos quatro estava presente, se não tiver, então vou repetir. Não vou para um novo conteúdo, já que nenhum dos quatro estava. Félix, você está aí? Tá não, tá dormindo e deixou só o celular ligado para receber a presença. Então vamos lá. Vou então repetir o conteúdo. Evolução. Quando a gente estuda, galera, a unidade didática de evolução, olha só, pensem bem, quando a gente estuda ecologia, a gente está estudando o quê? O que vocês se lembram de ecologia? O que a gente estuda na ecologia? A flora, a fauna. A flora, a fauna, o que mais? Os habitats. Muito bem. Quando a gente estuda ecologia, a gente está estudando a relação entre os seres vivos, como o Érico falou, fauna e flora, né? Com o meio ambiente. E não vamos esquecer que o estudo de ecologia insere o contexto dos seres vivos dentro do meio ambiente. Beleza? Então, se lembra, seres vivos e meio ambiente interagindo. Quando a gente vai para a evolução, a gente vai estudar o processo de mudanças, transformações que os seres vivos sofreram ao longo do percurso, né, aí da vida até a formação de novas espécies. Então, quando eu falo evolução, eu não estou falando em complexidade, mas eu estou falando em mudanças, em transformações que ocorreram ao longo do tempo, das gerações, trazendo, assim, sempre outras espécies, ok? Então, a gente tinha algo lá embaixo chamado de ancestral, que está na base. Ancestral é o ser que vai dando origem aos outros, e aí esse
C, né? Ele deu linhagens. O que é linhagens? Várias espécies, digamos assim, que foram aí sofrendo mudanças, transformações ao longo do tempo e surgindo, assim, cada vez mais novas espécies. E essas espécies, elas foram surgindo e foram ficando no meio, porque elas foram se adaptando. Quando eu falo a palavra adaptação, né? O que é que vocês entendem por adaptação? Para vocês, o que seriam se adaptar? Teriam alguma ideia a respeito? Tirar vantagem do ambiente para sobreviver. Muito bem, muito bem. Você foi além do que eu esperava como resposta. Muito bem. Então, se adaptar, gente, é eu criar meios de sobrevivência. E aí, ao sobreviver, eu vou me reproduzir, eu vou ter descendentes e eu vou passar essas características de melhor adaptação, de sobrevivência para os meus descendentes e assim sucessivamente. Então, quando o Érico falou tirar vantagens do meio para sobreviver, ele foi além até do que seria adaptação. Excelente. Vamos lá. E aí, gente, o que nos faz entender esse processo de evolução? O que existe aí para comprovar, para estudar esse processo de evolução, isto é, de mudanças, de transformações nas espécies? Então, a gente tem a adaptação, que à medida que os seres iam surgindo, eles iam ali se adaptando ao meio, né? Vendo formas de sobrevivência. Os fósseis, que com certeza vocês já ouviram falar nos fósseis, e as semelhanças anatômicas. Quando eu falo anatômicas, é entre a anatomia corporal dos seres vivos. Fisiológicas, é entre as funções exercidas. E bioquímicas é com relação às moléculas, certo? Então, as questões corporais, as funções, as moléculas, isso também é evidência para estudo da evolução, beleza? E aí, adaptação é um ajustamento que todo organismo apresenta em relação ao ambiente em que ele vive. Então, ele vai se ajustar ali, naquele meio que ele vive, para, assim, conseguir sobreviver, se reproduzir e perpetuar sua espécie, tá? Por exemplo, nós somos a espécie chamada Homo sapiens. Vocês sabem disso. Homo sapiens, que é o humano moderno, é o humano mais atual. Nós não somos melhores do que nenhum ser vivo, galera. Vamos tirar isso da cabeça. Nós somos melhores que um gato. Nós somos melhores que um cachorro porque somos humanos. Não. Cada um com o seu grau de complexidade, mas nenhum é mais complexo que o outro e nenhum é melhor que o outro. Cada um dentro de sua adaptação. Nós nos adaptamos a vários modos de vida. O gato se adaptou ao modo de vida dele. O cachorro ao dele. A ave ao voo. A parte aérea, o peixe, ao nado, a nadar, né? E assim sucessivamente. Então, a gente tem que entender que nenhum ser é melhor que o outro, né? Cada um com seu grau de complexidade. Exemplos de adaptação. Aí eu estava vendo umas questões de Enem e eu vi que estava caindo muito esses dois exemplos. Aí eu trouxe eles aqui para vocês, certo? Então, exemplos de formas de se adaptar no meio. A gente tem o mimetismo e a camuflagem. Vocês já ouviram falar do mimetismo e da camuflagem? Eu acho que da camuflagem sim, né, gente? Uhum. Pronto. Então, vamos lá. O que seria o mimetismo e o que seria a camuflagem? O mimetismo é quando um animal ele imita o outro
para, assim, fugir de predadores e conseguir sua sobrevivência. Foi o que Érico falou, ele ganha vantagens para sobreviver. O que acontece nisso? Existem animais que eles acabaram conseguindo artimanhas para imitação de outro, como, por exemplo, raposas brancas que vivem lá nos polos, norte, ártico ali, são aquelas regiões bem de geleiras, frios e tal. É uma região que tem muito urso, aqueles ursão grande, branco. Então, assim, essas raposas, certo? Brancas, né? Elas imitam o urso. Foi uma vantagem delas para, com isso, se passarem por ursos e conseguirem fugir de predadores, certo? Maiores, como também predar com uma maior facilidade, porque elas se passam pelos ursos, que são animais mais ferozes. Beleza? Então, o que é isso? O mimetismo é um animal que acabou ganhando vantagens no ambiente e ele imita a aparência do outro. Por exemplo, vocês já ouviram falar que tem a cobra coral verdadeira e a cobra coral falsa? Quem já ouviu falar? Já. Já, a senhora né? falou na aula passada. Pronto. Então você estava nessa aula. Você disse que não estava, mulher. Eu não sei se era uma coisa assim. Pronto. Então vamos lá. A cobra coral verdadeira e a cobra coral falsa. A cobra coral falsa, ela tem cores parecidas com a verdadeira, só que as linhas dela, a organização é diferente, mas ela se passa, né, por cobra coral e acaba também fugindo de predadores, como predando com a maior facilidade, porque vocês sabem que a cobra coral, ela é venenosa, né? Venenosa. E o que é a camuflagem? A camuflagem, o animal já não vai imitar o outro para fugir de predadores ou predar melhor, né? Ganhando vantagens. Ele já vai se camuflar no meio em que ele está. Por exemplo, ele se camufla ali com o tronco de uma árvore. Isto fica a mesma aparência, que aí você não distingue o que seria tronco de árvore e o animal. Ele se camufla ali numa folhagem. Ele se camufla ali numa folha verde, como gafanhoto. Às vezes você está perto de uma planta, você nem está vendo aquele gafanhoto. Quando vê, de repente ali, porque ele se camuflou naquela folha, né? Acaba ficando a mesma coloração, ok? Então, mimetismo, o animal vai imitar o outro. Camuflagem, o animal vai se disfarçar, sua coloração vai se disfarçar com a do meio em que ele está, ok? Vamos lá. Desses dois exemplos, o que seria mimetismo e o que seria camuflagem? Se eu colocasse uma prova para vocês, o que seria mimetismo e o que seria camuflagem? A cobra, esse mimetismo, e a coruja, como é? Camuflagem, né? Muito bem, muito bem. Aí a gente tem as duas cobras, é porque a foto da cobra falsa não está dando para ver direito, mas se vocês prestarem um pouco atenção, a forma das linhas são diferentes, certo? E aí, ó, aqui é um caso de mimetismo, de imitação, e aqui é um caso de camuflagem, ó, quando o animal, a sua coloração, acaba se camuflando com o meio em que ele está. Beleza? Entenderam esses dois conceitos? Eles estão presentes na prova do Enem. Beleza, Érico? Beleza. Isnária? Beleza. Félix? Félix, só deixa o telefone ligado, Félix. Vou te dar uma surra, Félix. Mariana? Beleza, tá. Muito bem. Fósseis. Opa, Félix apareceu aí. Fósseis. Gente, a gente já ouviu falar muito de fósseis. Inclusive, recentemente, eu estava vendo uma grande descoberta aí de um fóssil, certo? De um animal que agora me fugiu na mente, que vai mudar aí aliás, um fóssil humano, que vai mudar aí muita coisa dentro da evolução a partir do estudo desse fóssil. Então, vamos lá. Fósseis
São registros de seres que viveram no passado, certo? E aí, esses restos desses seres aí, né, acabaram aí sendo soterrados, ficaram impregnados em rochas chamadas de sedimentares. Ali ficou o registro, certo? E aí, com isso, hoje esses registros, ao serem extraídos pelos paleontólogos, que são os estudiosos dentro desse contexto, né? E aí eles são utilizados, pegam aqui o fóssil, esse registro, né? Comparam a uma espécie atual e vê. Ah, a nadadeira desse peixe bem aqui de hoje sofreu transformação bem aqui, né, comparada a esse daqui. O que pode ter levado a isso? Ah, essa espinha aqui desse fóssil era assim, tal. E desse outro aqui hoje já sofreu mudanças, está menor, está maior, não sei o que e tal. Então, eles vão estudando essa comparação entre esses fósseis, esses seres que viveram no passado e os atuais, para ver o que foi que houve de mudanças e o que favoreceu a adaptação dessa espécie atual de hoje, certo? Os peixes são muito estudados, tá bom? E a gente tem também aí vários outros seres, como invertebrados, os insetos que são muito estudados, dentre outros, né? Até os humanos. Então, eu tenho os esqueletos, os dentes, as pegadas, os ossos, até fezes petrificadas, corpos conservados no gelo, tudo isso é um fóssil. Então, todo registro de ser que viveu no passado, que está ali, né, em algum sedimento e tal, ele pode ser estudado para ver as mudanças, para se comparar com as atuais. Beleza? Não perde uma questão de fóssil, não, porque é bem fácil, certo? Pronto, aqui só mostrando para vocês. Aqui eles estavam cavando um esqueleto de um dinossauro, certo? Acho que dá para vocês verem, bem grande aí, e tem que ter o máximo de cuidado, né? Toda uma técnica para essa extração. E aí a gente chega às evidências anatômicas da evolução, que é com relação às estruturas corporais. O que pode ter de parecido entre as estruturas corporais de diversos animais? Por exemplo, não sei se vocês sabiam, mas eu acho que é novidade, né? Muitos vertebrados, o que são vertebrados? Animais com coluna vertebral, né? Eles, por compartilhar o mesmo ancestral, isto é, a base lá do início que deu origem, né, a esses vertebrados, é a mesma, ok? Então, a gente chama de ancestral, aquele ser inicial que deu origem aos demais, que dele foi o que partiu os demais. Então, os vertebrados compartilham o mesmo ancestral comum, se lembra dessa informação? O mesmo ancestral comum, todos vieram de um mesmo organismo. E aí foram se ramificando, se adaptando a modos de vida diferentes, por isso que, né, vivem de forma diferenciada. Só que, olha só, compartilha estruturas corporais semelhantes. E isso é devido a compartilhar o mesmo ancestral, viu? Uma questão dessa numa prova de Enem porque vários seres compartilham estruturas anatômicas semelhantes se eles têm modo de vida diferente. Aí vocês vão lá procurar a alternativa que tem. Porque eles compartilham o mesmo ancestral. Se lembra da palavra ancestral? Pegou, matou, não tem conversa. Certo? Como vocês podem ver, vamos começar com a asa de uma ave. Olha só quais são os ossos da asa de uma ave. O húmero e o rádio, a una, os carpos, aqui no final, e os metacarpos com as falanges. Carpos aqui, metacarpos com as falanges. Olha só a asa de um morcego. Também tem húmero, tem rádio una, tem os metacarpos e as falanges.
Olha só a nadadeira de um golfinho. Golfinho não é peixe, é mamífero. O húmero, o rádio, a una, os carpos, as falanges, os metacarpos. Olha só nosso braço de humano. O húmero, o rádio, a una, os carpos, metacarpos, falanges. Isto é, 4 seres de adaptações diferentes, né? Uma ave, né? E 3 mamíferos, porque morcego, golfinho e homem são mamíferos, né? Com adaptações diferentes e compartilhando os mesmos ossos e estruturas corporais. Isso é devido ter vindo de compartilhar o mesmo ancestral. Entendido, meninos? Sim. Pronto. Verônica, professora, por que você está explicando isso? Eu caí em cima de uma questão de Enem do ano passado sobre isso e eu trouxe essa imagem para explicar para vocês. Então, aqui nessa imagem eu estou trabalhando uma questão com vocês. Beleza? Vamos lá. O que são órgãos homólogos, análogos e vestigiais? Né? São o quê? Órgãos homólogos vai funcionar da seguinte forma, gente. Quando nós já vamos dar 8h20, eita, não vai dar tempo de ver tudo não, mas vamos ver, né? Ó, órgãos homólogos são órgãos, é o seguinte, como é que eu vou fazer para explicar isso aqui para vocês? Assim, ó, homo, igual, logos, estudologia. É um estudo de alguma coisa que é igual, certo? Então, vamos lá. Quando eu tenho seres que têm a mesma origem embrionária, como assim mesma origem embrionária? Eu tenho ali 2 exemplos de 2 seres em que eles são os dois. Eu vou ter que identificar se eles são só vertebrados ou se eles são só invertebrados. O que é invertebrado? Que não possui coluna vertebral. O que é vertebrado? Que possui coluna vertebral. Beleza? Se lembra disso. Então, se os 2 exemplos que eu tiver ali for só vertebrado ou for só invertebrado, eu tenho uma mesma origem embrionária. Certo? Aí, como é que eu vou saber, professora? Eu vou pegar os 2 exemplos e vou analisar se aquele ser ali que está nos 2 exemplos é vertebrado ou invertebrado. Se os 2 forem vertebrados ou forem invertebrados, isso quer dizer que eles têm uma mesma origem embrionária. Eles tendem a ter esses órgãos, portanto, na sua maioria das vezes, eles tendem a executar funções diferentes. Então, órgãos homólogos são órgãos entre seres que têm a mesma origem embrionária, mas acabaram executando funções diferentes. Exemplo, o braço de um homem e a nadadeira de um golfinho. Vamos agora responder aqui. Sabia que isso daqui é uma questão? Então, vamos lá, vamos responder junto. Vamos identificar aqui quais são os 2 seres que tem aqui. O homem, vertebrado ou invertebrado? Vertebrado. Vertebrado. Os outros concordam? Sim. Sim. Pronto. Golfinho, vertebrado ou invertebrado? Vertebrado. Pronto. Todos concordam? Sim. Vamos lá. Se eu tenho 2 exemplos de seres que são vertebrados, eles têm a mesma origem embrionária? Tem. Tem, porque não é o mesmo exemplo, vertebrado e vertebrado? Uhum. Mesma origem embrionária. Agora, se fosse um invertebrado e um vertebrado, não tinha a mesma origem embrionária porque estavam nos 2 grupos diferentes. Então, se eu tenho a mesma origem embrionária, eu vou ver agora a função. O que faz o braço de um homem? Ah, um bocado de coisa, né? Um bocado de coisa, acertou, várias funções. O que faz a nadadeira de um golfinho? Nada. Nada. Muito Nadar. bem. Essas 2 funções são iguais ou são diferentes? Diferente. Pois olha, estão compartilhando órgãos homólogos, porque são de 2 origens iguais, ambos são vertebrados, mas ambos os órgãos compartilham função diferente. Então, quando vocês forem analisar uma questão assim, investiga. Aqui é vertebrado, aqui é vertebrado. Função diferente, órgão homólogo. Mesma origem embrionária, função diferente.
E isso a gente chama de divergência evolutiva. Por quê? Porque, embora eles sejam do mesmo grupo, vertebrado e vertebrado, e terem a mesma origem embrionária, eles acabaram se adaptando a modo de vida diferente. O homem se adaptou ao seu modo de vida e o golfinho se adaptou a nadar, à água, ao meio aquático. Então, a gente chama disso de divergência evolutiva, isto é, mesmo sendo de mesma origem embrionária, se adaptaram a modos de vida diferentes. Entendido, galera? Sim. Aham. Órgãos análogos. Se órgãos homólogos têm mesma origem embrionária e diferente função, órgãos análogos já vai ser o oposto. Já vai ter origem embrionária diferente, mas vai acabar exercendo a mesma função, porque teve uma ajudinha aí do processo evolutivo, né? Então, vamos analisar a questão. Agora eu vou deixar com vocês. Vamos analisar as asas de aves e de insetos. Analise para mim o que é ave e o que é inseto. A ave é vertebrada, né? E o inseto É é invertebrado. invertebrado? E o inseto é o quê? Invertebrado. Vertebrado. Pronto, muito bem. Vocês já identificaram. A ave é vertebrado, o inseto já é invertebrado. Tá igual os dois? Não. Tá diferente. Se tá diferente, então eles têm origem embrionária diferente. Já analisamos. Agora vamos para o órgão. A asa da ave faz o quê? Para voar, né? Para voar. E a asa do inseto, Érico? Também. Muito bem. Então, compartilhando a mesma função. Então, identifiquei na questão que aqui há o compartilhamento de órgãos análogos, porque tem diferente embriologia, origem embrionária, um é vertebrado, outro invertebrado, mas que acabaram devido a uma ajudinha do processo evolutivo, do processo de adaptação, executando as mesmas funções. E a gente chama isso de convergência evolutiva, porque foi uma ajuda da evolução para que eles compartilhassem a mesma função, sendo de origens diferentes. Olha aqui o exemplo. Órgãos vestigiais. É assim, gente, ó, no passado, nós tivemos órgãos, vou dar exemplo da espécie humana aqui, mas as outras espécies também têm exemplos. Nós tivemos, para a gente se aprofundar nisso aqui, não dava para a gente se aprofundar numa aula dessa. A gente tinha que ter realmente um maior tempo. Mas vamos aqui. No passado, nós tivemos órgãos que a gente utilizava muito, estruturas que a gente utilizava muito, estruturas órgãos, e que, com o tempo, esses órgãos foram deixando de serem usados, e aí foram se atrofiando porque foram perdendo ali sua função específica. E hoje, por eles serem órgãos atrofiados, a gente chama isso de vestígio, de órgãos vestigiais. Por exemplo, no passado, né, os primeiros hominídeos, né, que a gente teve os primatas, os primeiros hominídeos ali e tudo, e aí tinha cauda, que ajudava, inclusive, a subir nos troncos das árvores, certo? A fugir de predadores. Com o tempo, essa cauda, né, com o processo evolutivo do humano, ela foi deixando de ser usada. E, aos poucos, a cada geração, ela foi diminuindo. Se atrofiou a tal ponto que hoje é o quê? O cóccix, que é o osso do fiofó. Ok? Sempre quando vocês pensarem lá no cóccix, se lembrem que é a cauda que vocês tiveram no passado, os ancestrais de vocês, tá? O apêndice vermiforme. O apêndice vermiforme é uma estrutura que a gente tem do lado direito, que no passado fazia parte do nosso intestino grosso. E aí, com o tempo, essa parte do intestino foi deixando de ser usada e ela perdeu sua função primitiva e acabou ali se tornando uma estrutura à parte, que é o apêndice vermiforme, que nos ajuda, não tem uma função específica, mas nos ajuda no processo imunológico, de imunidade do corpo. Mas que, ao inflamar, a gente sabe que dá apendicite,
certo? Que é a inflamação dessa estruturazinha. E a gente tem que remover. O dente ciso, aquele bendito dente último da boca, que antes, no passado, era utilizado, antes da descoberta do fogo, para que pudesse os alimentos serem triturados melhor, a carne, né, ser rasgada melhor, porque o alimento não era cozido. Então, era necessário ali uma melhor mastigação, né? E aí, esse dente ciso era muito usado. Depois disso, a cada geração, o dente ciso com os alimentos já cozidos, várias outras estratégias, o dente ciso deixou de ser utilizado nesse processo de mastigação e hoje ele nem está mais aparecendo. Ó, esses dias eu fui ao dentista, segunda-feira, e até ele disse, Verônica, você chegou a remover os dentes ciso ou é porque não apareceu os seus? Aí eu disse, não, eu removi os meus dentes cisos. Ele disse, porque você sabia que, né, já está sem aparecer os dentes cisos em algumas pessoas e aos poucos vai deixar de aparecer? Sim, eu sei, é uma estrutura vestigial. Ok? Uhum. E aí, para a gente encerrar, né, os estudos moleculares, que quer dizer o quê? As moléculas são muito utilizadas para ver o grau de parentesco entre os seres vivos. São irmãos, são primos, são tios, é o vovô, é a vovó, isso eu estou falando das espécies de uma forma geral. Quais são as duas principais moléculas que são utilizadas para esse estudo do grau de parentesco? O DNA e as proteínas. Tanto o DNA das espécies como as proteínas são estudadas para ver o grau de parentesco entre duas espécies. Eu pego aqui uma ave e um crocodilo. Pego o DNA do crocodilo, pego o DNA da ave. Aí eu vou estudar os dois e vou ver qual o grau de parentesco entre eles. Qual é ali o que eles chegam próximos, a proximidade deles. Aí eu penso, o crocodilo não tem nada a ver com a ave. A ave está lá no aéreo, voando com suas asinhas, tal. Um crocodilo, bem feroz, com aqueles dentes bem afiados, aqueles caninos, né, com aquele couro bem grosso, se rastejando ali. É um dos animais do topo da cadeia alimentar. O que vai ter a ver com a ave? Por incrível que pareça. Quando eu estudo o DNA dos dois, os dois têm um grande grau de parentesco. São primos primeiros. Não sei se vocês sabiam disso. Então, como é que eles fazem isso? Quanto mais parecido for o DNA de dois seres, mais próximos é o parentesco deles. Vocês sabiam disso? Não. Por exemplo. Agora. Pois é. Nós podemos ser irmãos de um animal que a gente olha, Érico, e a gente não dá nada por eles. Mas quando for estudar o nosso DNA e dele, pode ter similaridade. A gente pode ser primo e nem saber do bichinho. Viu? Por exemplo, esse daqui vocês sabiam. A proteína de nós humanos com as proteínas do chimpanzé tem um grande grau de similaridade. Isso não quer dizer que nós viemos dos macacos, como o povo acha. Não, nada a ver, gente. Nós compartilhamos o mesmo ancestral. É porque uma linhagem deu origem aos humanos, porque eles foram se adaptando a modos ali, né, e se diferenciaram em humanos, e a outra linhagem deu origem aos macacos, que vieram os chimpanzés, os orangotangos, que eu não sei nem dizer o nome, orangotangos, né? Os gorilas, os grandes macacos. Então, a gente tem um ancestral aqui, bem aqui na basezinha, que a gente chama de base da árvore filogenética, que é no início, em que uma linhagem se adaptou a ambientes abertos, com várias vantagens ali, que eu adorei o nome que Érico falou, vantagens que agora vou usar só aí, que eles foram se adaptando a modos de vida e se tornaram humanos. Só que a outra linhagem ficou na floresta, achou melhor estar ali vivendo em troncos de árvores, já tiveram uma outra alimentação, uma outra forma de reprodução. Com isso, deram os grandes macacos. Aí o povo pensa que a gente veio dos macacos por isso. Não, nós compartilhamos o mesmo ancestral, certo? E temos um grau de parentesco muito grande.
Em torno aí de 80% de nosso DNA é igual ao do macaco. Hoje eu ia explicar esse conteúdo, mas como vocês não tinham assistido essa aula inicial, que eu acabei de explicar tudo de novo, e são normalmente os que participam da aula, então eu decidi explicar tudo de novo. Próxima aula, então, a gente vê aqui essa outra parte. Muito bem, gente. Perguntas e dúvidas? Tem não. Ok? Aham. Esse conteúdo é muito bom mesmo. É tanto que eu me empolgo para explicar e a gente já vai em 8 horas e 33 minutos. Galera, pois muito bem, aula muito proveitosa, né? Embora tenham participado só 4 alunos, eu fiquei muito feliz da participação de vocês.